tarde para todos, está no ar. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Hoje o programa mostra que a música pode ser recontada através dos quadrinhos. Tem também exposição e um teste de audiência que tem dado o que falar em Brasília. E aqui no estúdio, a escritora Helena Gomes e o ilustrador Luciano Tasso falam sobre o livro infantil Preta, Parda e Pintada. Confira os destaques do programa de hoje. Histórias das músicas do mestre do samba, Adoniran Barbosa, são recontadas através dos quadrinhos no livro Quais Qualigundum. Exposição Ocupa Laerte traz mais de 2.000 obras da artista Laerte Coutinho. Compre sua pipoca e acomode-se na poltrona, mas ao invés de assistir despreocupado ao filme, fique atento a tudo. Fomos até Brasília descobrir como funciona o teste de audiência. O Para Todos de hoje começa com uma iniciativa pra lá de original. Pois é, Ana, 2 artistas resolveram recontar em quadrinhos as histórias das músicas do mestre do samba, Adoniran Barbosa. O resultado foi o livro Quais Qualigundum. O Para Todos mostrou a novidade para o grupo Demônios da Garoa, o principal intérprete de Adoniran. Olha só. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Você já pensou por que Ernesto não foi encontrado naquele dia? Roger Cruz e Davi Calil imaginaram e contaram no livro de quadrinhos Quais Qualigundum, histórias de música do mestre do samba, Adoniran Barbosa, reinventadas em HQ. Em um estúdio em São Paulo, reunimos o Davi, um dos quadrinistas do Quais Qualigundum, com o grupo Demônios da Garoa, que há 71 anos canta as músicas de Adoniran. O resultado foi um momento de descontração, lembranças, música e desenho. É uma outra maneira de o pessoal ter acesso às obras do Adoniran Barbosa, além da música, né? Entre uma página e outra do livro, e com os originais dos quadrinhos em mãos, os músicos brincaram e relembraram histórias do ilustre paulistano. Quanto? Não dá. Por esse preço não dá. E reconheceram nos desenhos o próprio Adoniran. Tem aqui o Adoniran fumando. O Adoniran era assim, ele andava, de repente ele encontrava você. Dá um cigarro. Ué, mas por que você não compra? Se eu comprar eu fumo muito. Se estivesse vivo, Adoniran teria 104 anos e as músicas do artista são até hoje atuais. As histórias de São Paulo do século passado parecem que contam as alegrias e tristezas da população de hoje em dia. O Adoniran representa isso aqui, o povo, a simplicidade, uma reunião de amigos, alegria. Então o Adoniran, nas suas letras, ele retratava exatamente isso aqui: festa, alegria, música, samba, cultura. E na cidade de São Paulo, que é aqui precisamente no bairro do Bexiga, né, que é aquele que retrata no samba do Bexiga. Então tá muito legal, assim. Domingo nós fomos num samba do Bexiga. E quer saber o que aconteceu com o Ernesto? É porque ele fez um trambique num torneio de dominó que ele estava jogando. E ele roubou e pegaram ele devia dinheiro para todo mundo. E quando descobriram que ele ganhou esse torneio, ele teve que fugir. Só que ele já tinha marcado com um monte de gente na casa do Nicola. Para além das risadas, o momento de encontro deve ficar na memória de músicos e do quadrinista. Isso aqui eu vou dar de presente para vocês. Ó. É uma pintura que eu fiz. Foi uma das preparações para a capa. Legal. E, sei lá, isso é o nome meio do Roger, né, que também fez o projeto. A gente também é fã do trabalho de vocês, tanto quanto da Adoniran. Obrigado, Davi. E para relembrar Adoniran, nada melhor do que música e desenho ao mesmo tempo. Saudosa maloca, maloca querida, nós nascemos felizes de nossa vida. Agora é a hora da dica cultural da semana. Nelson, boa tarde. O que você traz pra gente essa semana? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Ana. A dica dessa semana é o disco Engenho Novo, do pianista e compositor André Memari e da cantora lírica Marília Vargas. No disco tem canções folclóricas, algumas de Vila Lobos, Valdemar Henrique, Chiquinha Gonzaga e uma composição do próprio Memari. Então, Iana, e para quem não conhece, o André Memari é um compositor conceituadíssimo, pianista, arranjador contemporâneo e já foi entrevistado no nosso programa a respeito do álbum Aplicativo. A Marília Vargas é outra conceituadíssima cantora lírica consagrada por sua interpretação de música barroca e antiga.
Em suma, são dois músicos eruditos interpretando cancioneiro popular brasileiro, mostrando a fragilidade na fronteira entre o erudito e o popular. E quem quiser conferir o trabalho deles, comprar o disco, como é que faz? Então, Gustavo, o disco foi lançado no dia 20 de agosto em Curitiba e está disponível para compra no site www.lojaclassicos.com.br. Bom, Nelson, além da dica, você traz também para a gente uma reportagem sobre uma exposição que acontece aqui em São Paulo, né? Olha, Ana, eu fui acompanhar a exposição Ocupação Laerte no Itaú Cultural. E, Nelson, até quando que vai a exposição? A exposição vai até o dia 2 de novembro e fica aberta de terça a domingo. Bom, então vamos ver a reportagem, né? Vamos lá. E lá pelas tantas eu descobri que aquilo correspondia a um desejo profundo meu. Eu fui alertada para isso por pessoas que são transgêneras. E daí eu descobri isso em mim. Então passou a não ser mais algo exterior a mim, passou a não ser mais uma ferramenta para criar histórias e passou a ser algo da minha expressão pessoal mesmo. E hoje eu acho que ele é mais conhecido pela posição social em relação à sexualidade. Não a sexualidade, mas a posição dele transexual, do que pela arte dele, que é incrível. Laerte Coutinho começou sua carreira nos anos 70 e ao longo dos 40 anos de carreira fez charges para sindicatos, tirinhas políticas, além de quadrinhos com conteúdos filosóficos e psicológicos. Existe um trabalho muito cedo na vida, lá pelo fim da infância, o começo da puberdade, eu descobri que desenho é um tipo de expressão que me interessa muito, que me representa. E lá fui eu. Então isso é o que a gente chama de inspiração ou dom. É a descoberta da nossa afinidade com determinado meio de expressão. No meu caso era o desenho. A construção da exposição Ocupação Laerte, de curadoria de seu filho Rafael Coutinho, foi feita de forma pouco usual. Quando a gente está num labirinto, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é achar a saída. Mas aqui é diferente, porque a gente se perde nos vários personagens e facetas da Laerte. O labirinto, na verdade, veio de uma história que ele fez nos anos 80, que era um minotauro, um labirinto, e parecia simbolizar e unir o que a gente achava ser a qualidade maior, que é essa confusão que ele propõe, né? Se perder dentro da reflexão em torno do mundo e das coisas. A exposição também tem conteúdo exclusivo na internet. No site, além de várias histórias, é possível ver depoimentos de seu filho, irmã, críticos e também de outros quadrinistas, como André Dahmer e Angeli. A displicência dele é coisa de gênio. Assim. Eu gostei de ver e ler essas histórias que estão na parede, porque elas têm umas histórias reflexivas. São coisas que não são clichês. Você está lendo uma história e pensando que vai ser um desfecho e ele conduz seu raciocínio para outra coisa. Laerte é autor de personagens que marcaram os quadrinhos brasileiros, como Overman, Los Três Amigos e Piratas do Tietê. Mas ao longo de 2000, deixou de usar personagens para buscar novas linguagens. Então eu mudei a minha linha de trabalho e a primeira coisa que me veio como recurso foi abandonar o uso de personagens. Porque personagens são uma espécie de prisão, né? Porque você precisa... Você tem que respeitar aquela carga de características que cada personagem tem. Isso é interessante, por um lado ajuda a produzir histórias, mas por outro também limita as possibilidades da autora. Eu acho que ele é um caso realmente raro e único de alguém singular, assim, que se encontrou, achou a linguagem que expressa o ponto de vista dele e desenvolveu uma técnica muito única mesmo, um raciocínio muito raro de
de se ver no mundo mesmo. Em um dos textos que entraram na publicação do Itaú, que é do André Conte, que é o editor do Cumprindo as Letras, meu pai e meu, ele escreve sobre o fato dele ele não ter tido um grande momento que acabou, né? Ele não foi o artista de um momento, ele teve vários e continua tendo vários que não são a ponta de um iceberg, pelo contrário, ele define como uma grande planície criativa, assim, onde o Laerte se reinventa e se recria, né? Daqui a pouco, compre sua pipoca e acomode-se na poltrona, mas fique atento ao filme. Nós fomos até Brasília descobrir como funciona o teste de audiência. E aqui no estúdio, a escritora Helena Gomes e o ilustrador Luciano Tasso falam sobre o livro infantil Preta, Parda e Pintada. Não saia daí, voltamos já já. O Para Todos volta já! Anda, boi. Vamos, boi. Roda, boi. Dança, boi. Oi. Oi. Nós somos o Grupo Sobrevento e apresentamos teatro para bebês e estamos no Para Todos. Ana, o que você acha de sair de casa para assistir a um filme sem saber qual é? E mais, no final, dar opiniões sobre o longa e ainda conversar com o diretor. Olha, Gustavo, eu acho bem bacana porque eu acredito que nesse caso, talvez minhas opiniões pudessem estar ajudando na finalização do filme. Olha, Ana, é isso mesmo, o que acontece no teste de audiência. Nós fomos conferir a iniciativa em Brasília. Vamos ver como é que funciona. Vamos entrar agora em uma sessão de cinema. E qual é o filme de hoje? Surpresa. Se Vicente não sabe, alguém mais deve saber o que vai assistir. É uma incógnita. Não faço ideia qual seria o filme. A gente não sabe nunca o filme que vai ser passado. A gente assume um compromisso aqui que não vai nem falar, mas a gente vem sem saber. Nesta sessão, ninguém sabe qual filme vai assistir. Você pode não gostar do que viu, mas pelo menos é de graça. E nem é em sala de cinema. É assim que funciona todo mês no Teatro da Caixa Cultural em Brasília. É o teste de audiência. O teste de audiência funciona basicamente com uma projeção que é feita do filme num corte bastante avançado, já próximo da mixagem. Imediatamente após o término da projeção, os participantes respondem a um questionário de frente e verso, como esse que está aqui. A gente organiza as informações num programa estatístico, entrega um relatório, né, para o diretor do teste, do diretor do filme, e nós gravamos um vídeo, né, com as informações mais relevantes que foram detectadas na tabulação das informações. Após o recolhimento do questionário, somente após o recolhimento, a plateia de participantes também participa de uma conversa com o diretor do filme. É um bate-papo com o diretor, onde o diretor procura aferir junto aos participantes como que o filme dele foi recebido por essas pessoas, o que entenderam, o que não entenderam, como entenderam, né? O melhor disso é porque você vê a obra e depois você vai conhecer o diretor. E essa batinada, no dia de nossa visita, era a cineasta Tezuka Yamazaki. Ninguém vai se emocionar com o filme se não entender. Diretora que tem no currículo obras como Paraíba, Mulher Macho, de 1983, Lua de Cristal, de 1990 e Aparecida, O Milagre, de 2010. Ela trouxe o filme Encantados para passar pela segunda avaliação do público. E eu achei o filme fantástico. Pois é, eu também assinei este termo aqui, onde eu me comprometo a não divulgar nenhuma informação, conteúdo, nem opinião dos que aqui assistiram o filme. Mas, com a diretora, eu posso falar. Tezuka Yamazaki, primeiro porque que essa decisão de trazer novamente o Encantados já foi exibida em 2010 e agora novamente aqui? Bom, o filme tem um enredo que, entre outras coisas, fala sobre uma vida espiritual muito desconhecida no Brasil, que
vêm lá das tribos indígenas do Pará, entendeu? O primeiro teste me deu muito essa medida, entendeu? Me fez descobrir, por exemplo, que tinha muita coisa que os espectadores não estavam entendendo, que confundia muito. Aí eu limpei tudo isso, o filme ficou mais fluente e trouxe para ver se realmente está fluente como estava pensando que estivesse, né? Parece que sim. E tem até quem espera um dia ter uma obra própria julgada e criticada pelo público. Eu acho que seria ótimo, né? Por enquanto eu faço curta-metragens, né? Mas eu acho ótimo um dia ter um filme meu exibido aqui, né? Porque a gente tem um contato imediato, né, com a reação do público aqui. Eu acho que seria ótimo. O público sai daqui sem poder comentar sobre o filme mundo afora, mas fica na expectativa da entrada no circuito comercial e na vontade da próxima sessão do teste. Porque normalmente são filmes muito bons, são filmes brasileiros e são de diretores muito bons e a gente costuma vir sempre, porque a gente sabe que vai ter alguma coisa boa para ver. É muito legal essa experiência de você poder ver um filme em produção ainda, que nunca foi exibido, e você ter a oportunidade de opinar sobre essa produção. É completamente inovadora. É uma experiência maravilhosa. Eu gosto de coisa inédita e quando a gente sai daqui eu já fico esperando o filme entrar em cartaz para assistir, porque é muito legal. Um povo que vive integrado à natureza, valoriza o fogo para sobreviver e acredita que a esperteza combate a força. Essas são algumas das características dos índios Bororo. Para preservar a tradição desse povo, a escritora Helena Gomes acaba de lançar o livro Preta, Parda e Pintada. E também está aqui com a gente o ilustrador Luciano Tasso. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem-vindo vocês. Bom, eu queria fazer uma primeira pergunta com relação ao nome, né? Como é que surgiu esse nome, Preta, Parda e Pintada? Na verdade, quando o projeto veio para mim, já veio com o título. Quem batizou foi o nosso editor, né, o Bruno Berlendes de Carvalho. E assim, eu achei perfeito, porque todas as histórias, a onça, que é uma figura muito importante para os Bororo, ela está presente. Às vezes ela é a heroína, às vezes ela é a vilã, às vezes ela é só uma figurante, às vezes é só uma referência a ela no texto, mas é uma presença muito constante. Agora, Helena, por que vocês resolveram, porque você resolveu contar a história dos índios Bororo e como é que foi o trabalho de pesquisa? Também foi tudo Bruno, tá? Ele chegou, olha, Helena, vamos fazer um trabalho, eu estou com um projeto há 10 anos já, eu quero falar sobre índios, e eu pensei para você nos Bororo. Eu falei, beleza, né? Tranquilo. Ele fez toda uma pesquisa, só que assim, é pesquisa em textos muito antigos. Então o meu trabalho foi aproveitar a pesquisa dele, selecionar os contos que eu queria, que eu achava que dava mais jogo de cintura, para adaptar melhor, porque aí você leva em consideração o público leitor, a linguagem que você tem que usar para os dias de hoje, o que você pode adaptar, porque essas histórias originalmente não são para crianças. Aliás, contos de fadas, de uma forma geral, contos populares, eles não são para crianças, eles são para adultos. Então você precisa fazer um trabalho para adaptar para esse público. Então, Luciana, agora como é que foi, né, juntar a ilustração, né, com o texto? Então, esse material inicial, né, esse estudo que foi feito, nós dois recebemos ele, né? Então eu consegui começar a pensar nas ilustrações já com esse material inicial. E aí, assim, eu fui recebendo os rascunhos da Helena à medida que eu estava já pensando em alguma coisa enfim, o texto ele chama a imagem, né? Quando você está lendo ali as crônicas e tal, elas já vêm surgindo. Então foi um processo assim de tentar raciocinar mais ou menos pela toada do texto, fazer as associações com imagem e criar. Agora, teve uma coisa interessante que foi pensar o livro de uma forma cíclica, né? Foi uma ideia que a gente debateu antes e que surgiu assim de ter uma narrativa de imagem paralela aos contos. Então, o livro em si, ele é uma história visual e é uma história de contos que estão ali convivendo juntos. Ou seja, ele termina e começa num ciclo, né? Ele termina e começa num ciclo. Bacana. E foi curioso porque foi algo que eu sempre quis fazer, que as ilustrações contassem uma história além da história escrita. Aí quando o Luciano falou, eu falei, claro, vamos. Aí ele começou a explicar, eu falei, olha, pode ser, não precisa nem me explicar, pode fazer. Agora, interessante, Helena, que na contracapa você chama as histórias de reconto. Sim. Houve um processo de adaptação? Sim, sim. As histórias são recontadas.
Até porque contos de fadas, contos populares, eles pertencem a todo mundo. Eles são uma espécie de documento vivo, né? Eles trazem ideias, valores das culturas, né? E eles têm muita coisa em comum também entre eles. Então, eles são extremamente atemporais e eles podem refletir muito, contar muito da história de um determinado povo, né? Então, eu procurei, nas histórias, trazer isso, trazer essa característica dos Bororo, mostrar como eles pensam. Então, a questão deles vencerem a força através da esperteza, a figura da onça também como vilã. Tem uma história que é um monstro sucuri, que é um monstro terrível que devora todos os índios. Então, o índio que vai vencer, o herói, é o cara que vai trabalhar a esperteza para conseguir isso. Então, não é a força, é a esperteza, é uma característica muito forte nesse povo. Achei uma graça também a historinha do sapo. Do sapo que... Por que ele ficou com a cabeça daquele jeito, né? Não, é legal. A ideia é levar para a sala de aula também? Como é que funciona? Sim, a ideia mas não apenas para a sala de aula, né? O que é legal na sala de aula é que a gente oferece um material que o professor, ele pode usar e resgatar essas histórias, porque o que acontece com a tradição oral? A gente sabe que a tradição oral hoje em dia é muito complicada. Você não tem mais as famílias conversando, os avós, aquela figura do avô que vai contar a história para os netos e tal. Então, uma forma que a gente encontra hoje de manter essas histórias vivas, por exemplo, é com livros, é com desenhos animados. A Disney que o diga, né? É verdade. Que pega esse filão e adapta como eles querem, estilo Disney. Mas a ideia é que sirva também como uma reflexão para você entender que o Brasil não é só dos colonizadores. Aliás, nós somos os colonizadores, né? É uma verdadeira raiz, né, do povo. Exatamente. Então, isso é importantíssimo. Quer dizer, tornar esse diálogo acessível e comum no aprendizado das crianças, né? É verdade. Agora, vocês chegaram a mostrar o livro para os índios do Bororo? Como é que foi, não? A gente não teve essa oportunidade. Que pena. Você acha que seria bacana, né? Com certeza, seria ótimo ter uma opinião deles, né? Porque, como a Helena estava falando, é uma tradição oral que a gente está elaborando, né? Em forma visual e em forma escrita. E eles têm uma concepção que é deles, é própria deles, né? Então, assim, a gente tenta se aproximar com o nosso olhar. É uma apropriação, digamos, daquilo que eles fazem, mas também é uma divulgação da forma como eles pensam, né? Então, assim, seria interessante até para a gente confrontar, ter essa linha que eles imaginam de como seria, enfim, acho que seria fantástico, né? Luciano, só para falar um pouquinho mais do seu trabalho, qual foi a técnica que você usou para fazer o livro? Parece uma xilogravura? Na verdade, eu tentei simular uma serigrafia ali, né? Mas, assim, eu não estava com muito tempo de montar as pranchas, né, tal. E eu acabei fazendo uma coisa meio caseira, assim, que eu desenhei em folhas de papel manteiga, fui sobrepondo umas às outras e depois eu passei tudo para o computador e trabalhei ali até simular essa técnica que eu queria. Tá certo, então. Luciano, Helena, muito obrigado pela presença aqui de vocês. O Para Todos termina por aqui. Na semana que vem tem mais. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo sábado.